Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês, dividir com vocês, né, a minha história de quando eu comecei a fazer o crochê, tá? E os erros que eu cometi, né? Que assim, de repente pode ajudar alguém aí, né, que esteja começando, enfim. Então, eu resolvi dividir com vocês essa história. O avião vai passar. Então, o que aconteceu? Eu, quando comecei a fazer crochê, eu já vendia bijuteria antes pelo Instagram. Eu fazia uns acessórios e eu já vendia. E aí eu tava olhando no Pinterest e eu vi uma bolsa de fio de malha e fiquei apaixonada e queria fazer pra mim. Então eu já costurava, já sempre trabalhei com artesanato, assim, sempre gostei, sempre fiz. E aí eu queria fazer pra mim essa bolsa. E a minha mãe fazia crochê quando era mais nova. Então eu sabia que ela tinha agulhas de crochê, já tinha visto no armário dela, né, as coisas dela. E aí eu falei, mãe, você me ajuda a fazer essa bolsa? Ela falou, eu não sei fazer esse ponto, mas eu sei fazer o ponto baixo, eu te ensino. Eu falei, eu quero fazer de fio de malha. Ela falou, eu tenho uma malha aqui e eu tenho algumas agulhas. E ela me deu a malha e já me deu com uma agulha pra fazer. E ela falou, treina aí, me ensinou a fazer o ponto baixo. Eu sou canhota. Eu escrevo com a mão esquerda, eu como com a mão esquerda, seguro o garfo com a mão esquerda, mas eu faço o crochê com a mão direita. Então, um conselho que eu já dou, que não existe uma forma correta de segurar a agulha. Tem muitos vídeos, pessoas falam, você segura a agulha assim, você tem que segurar o fio assim. Eu acredito que tem que ser da melhor forma para você, a forma que seja mais confortável. Não existe uma forma, você pode até tentar pegar a agulha da forma que ensinam. Tem livros também falando, você pode tentar. Mas eu acho que você tem que ver o que é melhor para você. Eu não seguro como indicado, né? E também, né? Ou seja, era para eu fazer com a mão esquerda e eu faço com a mão direita. Na hora que eu comecei a fazer, eu vi que com a mão esquerda eu não estava conseguindo fazer direito. Falei, vou tentar com a direita, né? Vamos ver. Vai que com a direita eu consigo. Se com a esquerda eu estava achando meio estranho. E aí eu fui com a mão direita e me senti bem. Minha mãe falou também na hora, não, né? A agulha assim que segura. Eu falei, mãe, eu tenho que segurar da melhor forma, a forma que eu vou conseguir fazer. Se fica mais confortável para mim assim, né? Então, já começa por aí. Não existe forma correta, não se preocupa, não tô segurando da forma que tem que segurar. Não, tem que ser da forma que é confortável para você. E ela me deu essa malha, é uma malha residual. Na época que eu comecei a fazer, não tinha muita malha premium. Eu só fui pesquisar depois, né? Que eu comecei a vender. Um mês depois que eu fiz, e aí eu fui começar a pesquisar. E eu vi que não tinha realmente, né? Muita malha premium, eram duas marcas que eu achei e eram mais caras, a quantidade menor, como é hoje em dia, né? Mas o preço é mais acessível, mas era uma quantidade menor comparada com o fio residual. Esse aqui é um fio residual daquela época, por exemplo, que eu tenho guardado. Olha o tamanho dele. É enorme. Então, ou seja, você faz muito mais coisa. Mas, o que acontece? O fio residual, ele é mais seco, normalmente. Tem uns bem macios até hoje em dia, mas a maioria é seco. E eles são muito irregulares. Esse aqui, olha como é que é a emenda grosseira. Tem residuais hoje em dia com uma emenda melhor. Eu tenho um outro fio aqui, esse aqui, que ele é residual. Os preços super em conta. E ele vem com uma emenda muito melhor, é um fio residual selecionado. Eu prefiro os prêmios. Eu só trabalho com prêmio. Fazer cesto para Natal, cesto de cachepô, do que seja, eu faço com prêmio. Eu não gosto de trabalhar com fio residual porque eu me acostumei. Porque eu tenho um ponto apertado, a forma que eu seguro a agulha, e eu fico com dor. Não tô acostumada mais a trabalhar. Eu comprei esse aqui, porque era um preço em conta, ele parecia melhor, realmente tem uns que são bons, mas ainda me incomoda por esse lance da espessura. Eu gosto do fio mais fino, mais delicado. Então esses aqui eu tenho que usar uma agulha mais grossa, por exemplo. Mas eles são melhores do que os antigamente, né, que tinham, né? Então, o que aconteceu? Eu não sabia escolher um fio. Eu fui no dia seguinte que eu fiz a bolsa, minha bolsa ficou toda torta. E eu não gostei. Aí eu falei, mãe, quero um fio novo. Me dá onde eu compro. Ela falou, vai no armarinho tal que vende. Eu fui lá no armarinho, comprei também, não perguntei, não pedi informação. Peguei um fio preto e trouxe pra casa. E com a mesma agulha que ela tinha me dado, eu fiz a bolsa. Ficou bem melhor. E aí eu comecei a ver que eu tinha os outros tamanhos de agulha. E a agulha que eu comecei foi essa aqui, ó. Que eu não gosto pra fazer bolsas de fio de malha. Nem cachepô, nem nada. Eu não gosto de trabalhar com fio de malha com essa agulha. Eu acho ela pesada. Ela é uma agulha que ela escorrega um pouco depois, né? Enfim, porque eu tive problema no dedo, né? Por isso que eu falo. Eu fiquei 4 meses com meu dedo doendo muito. Eu fiz 35 bolsas em um mês. Eu ia viajar. Então, isso foi um erro. A agulha que eu usei. Eu não pesquisei a agulha antes. E aí eu fiquei com dor. Eu viajei, né? Fazer crochê lá, né? Fui lá, comecei a pesquisar a agulha. Comprei a agulha lá. Eu fui viajar para o exterior, né? Então,
Enfim, e aí esse foi um erro, não comprar agulhas diferentes, de materiais diferentes, para ver qual que era melhor para mim. Então, tem gente que gosta muito. A pessoa que trabalhava para mim, eu tinha uma pessoa que fazia crochê para mim também, ela lixava a agulha, para não ficar tão escorregadia, ainda mais no verão, aqui no Rio de Janeiro fica um calor danado, e ela trabalhava na rua, e aí ela lixava. Mas hoje em dia tem várias agulhas diferentes. Naquela época também tinha algumas, né? Então, para você que está começando, eu indico o quê? Essa é a minha opinião. Comprar um fio de malha premium macio. Tem fio de malha premium também que são mais secos, porque quanto menos elástico ele for, mais perfeito vai ficar. O mais elástico tende a ficar mais torto às vezes, né? Mais flexível. Por isso que eu uso, quando eu uso um fio de malha premium mais flexível como esse aqui, ó, que é essa bolsinha, tá vendo? Bem apertadinho o meu pontinho, porque assim ele fica menos tortinho, ele fica mais durinho, né? Então é o que eu gosto, mas para você poder começar a fazer, a testar, ver como segurar a agulha, a forma mais adequada, mas ele é mais macio. Então isso não vai te machucar, você vai ter mais flexibilidade. Você não sabe se o ponto é apertado, se o ponto é solto, você não sabe que agulha você gosta de trabalhar. Se o ponto é mais apertado, por exemplo, você usa a agulha maior, né, da indicação maior. Se o seu ponto é mais frouxo, você pega a menor indicação até um tamanho a menos. Isso depende, você tem que ir testando, né? Então acho que o ideal é você ter o quê? Mais de um tipo de agulha. Eu recomendo fazer o quê? Escolher uma peça. Não sei, você gostou de um cestinho de um cachepô de fio de malha. Aí você vai comprar um fio de malha para fazer aquele cachepô. Aí você vai olhar num rótulozinho que aqui vem escrito, né? Esse aqui tá escrito de 7 a 12. Normalmente não vem com uma distância tão longa. Ele vem de 7 a 9. E aí você compra a menor, de 7, e compra a 9, a maior, para você testar. E tem várias baratas hoje em dia, ó. Essa aqui, por exemplo, de acrílico, ela é muito baratinha. Acho que na caçula custa R$1 e pouco. Eu gosto muito de trabalhar com ela, acho ela bem confortável. Tem a de bambu, é um pouquinho mais cara, mas também não é absurdamente cara. Eu não gosto, mas muita gente usa. Eu tenho 3 que eu ganhei, eu nunca comprei, mas eu não gosto de trabalhar com ela. Tem essas assim de cabinho de plástico. Essa aqui é importada, eu comprei lá fora. Também foi baratinha, $3. Mas não gostei dessa marca também não. Tenho outras dela, achei ruim. Mas aqui tem umas até melhores hoje em dia. Aqui na caçula, por exemplo, tem um kit na Shopee que vende, são bem mais baratas. E depois que eu já estava fazendo, que eu já fiz, né? Eu viajei, voltei, comecei a fazer, pesquisei. E aí eu comprei a minha primeira Clover. Eu uso Clover. Eu não tenho as outras, tem Tulipa, tem várias marcas. Mas eu uso a Clover, acho que é uma das mais baratas das importadas. E aí a primeira que eu comprei foi o número 7, porque era o tamanho que eu mais usava. Então, depois, se quiser comprar uma melhor, se você já puder comprar de cara, compra se quiser, né? Mas, enfim, por que gastar? Vai que você começa a fazer um cachepô, começa a fazer peças de fio de malha e não resolve falar, não é isso que eu quero fazer roupa. E aí, enfim, aí você já comprou uma opção de agulha, né, mais cara da grossa para fio de malha, e para roupa tem que usar as mais fininhas, né? Então, acho que dá você comprar depois de um tempo, porque hoje em dia tem muita agulha barata e não são tão caras e boas para você ir testando. E aí você vê qual que é melhor para você usar, né? Qual se adapta melhor. Então, esse é um outro conselho que eu dou para você que está iniciando. E a outra coisa, eu acho que não tem problema nenhum você começar a fazer e começar a vender. Eu acho que isso, enfim, minha mãe falou, não, mas tem que praticar antes, sua bolsa não vai ficar tão perfeita, você já vai vender? Eu falei, já, por que não? Se gostaram, óbvio que não é a mesma qualidade que hoje em dia. Então, óbvio que o valor é bem diferente. Mas eu não soube cobrar, porque como na primeira bolsa que eu fiz, ela ficou super fofa, eu já vendi, eu não calculei. Por mais que eu já calculasse minhas bijuterias, na hora ali eu não tive tempo, eu tinha 6 pedidos. E aí você me perguntando quanto é que era, vou fazer o quê? Vou calcular, demorar, eu não contei o tempo que eu fiz a bolsa. Hoje em dia eu faço, né, eu coloco no cronômetro quanto tempo eu demoro. Essa mesma bolsa, por exemplo, eu comecei a fazer ela, eu calculei outro dia, já faz um tempo, né? Quando eu fiz o cálculo, eu calculei ela, a grande eu demoro 2 horas, só o crochê, né? A pequena, desse mais ou menos o mesmo tempo. Então, eu fiz o cálculo por 2 horas. E ainda tem o forro, então você vai cortar o forro, o tecido, você vai costurar o tecido, você vai colocar, né, o forro. E o forro não é algo que você coloque rápido. O fio de malha, ele é ruim, o residual, então, é mais duro ainda, né? Eu uso alicate até hoje, mas esse aqui tinha que usar, só usava com alicate. Porque é tão ruim de você. Eu coloco o forro diferente de algumas pessoas que eu vejo. Um dia eu vou mostrar eu colocando um forro como eu coloco. Então o fio de malha ele é um pouquinho mais chato de colocar o forro.
Então isso tudo tinha que ser calculado e eu não calculei. Eu coloquei o valor de 160 na primeira bolsa. Isso uns 5 anos atrás, foi quando eu comecei, 6 anos atrás. E eu coloquei o quê? Eu sabia os valores de metais, porque eu já usava os metais dessa loja, então eu comprei, botei os valores, botei o valor de fio de malha e botei um pouco para mim. Daí depois das 6 primeiras bolsas, já cobrei 260, 250 na época, eu nem lembro. Já aumentei, porque eu vi que estava demorando muito para fazer. Essas emendas aqui, eu não faço com essas emendas. A menina que fazia para mim, aqui, uma coisa que eu nem usei essa bolsa. Aqui, tá vendo? A emenda aqui. Eu corto para emendar, né? Eu não gostei dela. Até hoje eu não vendi, tá aqui guardado. Até vou dar de presente para alguém, enfim. Coloco a alcinha, não coloco forro, porque colocar o forro aqui vai ser difícil, porque ela é dura, né? Então, eu gastava muito tempo. E aí, o que aconteceu? Eu fiz tanta bolsa nesse tempo, né? E aí depois eu aumentei para 250. A mesma bolsa hoje em dia, por exemplo, ela custa 390. Óbvio que tem a minha expertise. Hoje em dia, são 5 anos fazendo aquela mesma peça, né? Então, a qualidade é outra, seu ponto já fica melhor. Isso é normal, você cobrar mais depois de um tempo. No início, a gente cobra um valor, né? A nossa hora de trabalho é um valor. Você tem que calcular a sua hora de trabalho. A gente não pode calcular. Eu vi muita gente conversando também, falando assim, quanto você quer ganhar? 4 mil por mês. E aí você vai lá e coloca os 4 mil por mês para você ganhar tanto. Não dá. Eu acho que, pra mim, na minha cabeça, isso não é muito razoável, porque senão a sua hora de trabalho vai ficar muito, muito cara. E aí você não vai conseguir vender, né? Você tem que colocar a sua hora de trabalho, sei lá, 20, 30, 15. No início era menos, aí você vai botando mais, porque você também tem que ter o lucro. Então, mas eu acho que tem que ser calculado, não pode deixar de calcular certinho todo o tempo que você gastou, todos os seus materiais. Eu não cobrava luz, eu não colocava nada disso nas minhas contas, né? Hoje em dia eu tenho uma planilha, onde eu coloco tudo, os gastos mensais, que fica pouquinho, porque são gastos mensais de luz, agulha de crochê também vai. A agulha de crochê também vai para o cálculo, mas vai para o cálculo mensal, então o custo dela fica mais barato. Por exemplo, eu quebrei minha agulha Clover. Fui fazer, né, com a minha primeira que eu comprei, com fio residual, quebrei a agulha. Então, ou seja, olha o prejuízo que é. Então, a gente tem que colocar tudo, né, no papel, tudo direitinho, para cobrar. Saber cobrar. Então, é isso. Essa foi a minha história, essas são as dicas que eu te dou. Se você tiver alguma pergunta, deixa no comentário. Obrigada por ficar até o final comigo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Toda semana eu vou estar postando um vídeo novo, tá bom? Até mais!